Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Sou Elaine Rodrigues e, em nome de todo o time do Café Virtual, desejamos a você e a toda a sua família que estejam bem, que estejam com saúde. Muito obrigada por sua presença nessa 23ª edição do nosso Café Virtual, no Instituto Florestal. Nossos webinários acontecem toda quinta-feira, às 15 horas, trazendo temas e convidados especiais para conversar e trocar conhecimento sobre ciência, meio ambiente e sobre as áreas protegidas do Sistema Ambiental Paulista. E você pode acompanhar, você que nos acompanha pela primeira vez, pode acompanhar a programação semanal pelo endereço www.iflorestal.sp.gov.br. E você pode participar pelos nossos canais no Facebook do Instituto Florestal e Florestal SP, também pelo Facebook da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Infra e Ambiente, e ainda pelo canal YouTube da Secretaria, Ambiente SP. O Café Virtual é uma realização do Instituto Florestal e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Deixe registrado seu nome, instituição e o local de onde você nos acompanha. Nossos moderadores de conteúdo estão disponíveis no chat do Zoom e nos comentários do Facebook e do YouTube, para que sua experiência seja completa, seja informativa e seja formativa. Nos acompanham Edgar De Luca, no YouTube, Natália Almeida, no Facebook do Instituto Florestal, Maulu Palmieri, no Facebook da Secretaria, e Leni Lima, no chat do Zoom. E neste mês de outubro, no dia 31, é comemorado o Dia Mundial das Cidades. Atualmente, 55% da população do mundo vive em áreas urbanas. Para contribuir com a construção de cidades resilientes, onde os ecossistemas urbanos forneçam serviços ecossistêmicos para o bem-estar humano, o Café Virtual de hoje tem como tema as oportunidades e os desafios para as cidades e a biodiversidade urbana. Para esta conversa tão necessária e oportuna, nos acompanham Maurício Lamano Ferreira, pesquisador no Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Maurício é graduado em Ciências Biológicas e Geociências, mestre em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, doutor e pós-doutor em Ciências, com atuação em Poluição Ambiental, Ciclos Biogeoquímicos, Ecologia de Ecossistemas e Serviços Ecossistêmicos. Também nos acompanham nesta tarde Alexander Zamorano Antunes, pesquisador científico do Instituto Florestal. Alexander é biólogo, doutor em zoologia. Elaine, você está sem som, por gentileza. Elaine, seu áudio estava desligado. Elaine, você poderia repetir as últimas falas, a apresentação do Alex? Desculpa. Nos acompanha nessa tarde Alexander Zamorano Antunes, pesquisador científico do Instituto Florestal. Alexander é biólogo e doutor em zoologia e atua em assembleias de aves nos diversos ecossistemas do estado de São Paulo, com ênfase na análise das respostas de espécies aos impactos das atividades humanas. Muito obrigada, Alex, muito obrigada, Maurício, por compartilharem com a gente o seu tempo, o conhecimento de vocês. E para recebê-los, e para receber você que nos acompanha da sua casa e do seu escritório, gostaria de passar a palavra para Luiz Alberto Butti, diretor-geral do Instituto Florestal. Muito obrigado, Elaine. Inicialmente, o meu muito boa tarde para todos, a todas, e dizer que é uma enorme satisfação, Maurício, recebê-lo aqui no nosso café virtual. Agradeço muito por ter aceito o convite, e a você também, Alex, que
é da casa e é um grande prazer, né? Uma instituição que tem pesquisadores do seu naipe, da sua postura, nos orgulha muito também. Eu quero dizer que esse café virtual de hoje, como a Elaine acabou dizendo, é o 23º, e estamos, né, em toda essa sequência, e vamos até dezembro, início de dezembro, se Deus quiser, com muitas apresentações e assuntos muito interessantes na área de meio ambiente. Quero cumprimentar também a todos os nossos amigos do Sistema Ambiental Paulista e dizer assim que estamos, não posso deixar de dizer que estamos passando por alguns momentos difíceis, inclusive com relação a projetos de lei na Assembleia, mas a gente espera que as coisas possam se reverter e a gente conduzir a instituição e as demais instituições também serem conduzidas da melhor forma possível. Muito obrigado, é com você, Lene. Muito obrigada, Butch. Dando início, então, às nossas atividades do dia, né? Gostaria de passar a palavra para Maurício Lamano Ferreira. Muito obrigada, Maurício, novamente, por estar aqui com a gente nesta tarde. Obrigado, Elaine. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um momento, como você apresentou, um momento muito importante, é um debate necessário, né, para o momento que a gente vive, particularmente agora com essa situação climática bastante debatida também, bem na pauta, na agenda urbana, né? Então, agradeço, fico extremamente lisonjeado com o convite. Muito obrigada. A tua apresentação está preparada para compartilhar? Sim, okay. Compartilho. Você pode ampliar a tela, por favor? Tá certo aí? Deu certo? Perfeito. Tá bom. Bom, então, como eu falei, obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre algumas oportunidades e desafios inerentes a esse debate da biodiversidade urbana. Né? Meu nome é Maurício, sou pesquisador científico no NASP. Perdão. Então, a minha apresentação está basicamente organizada em 5 tópicos principais. Eu vou falar um pouco sobre a condição socioambiental das cidades, depois eu vou abordar a questão das áreas verdes e serviços ecossistêmicos, a importância, né, no planejamento urbano. Depois eu vou falar um pouco quem habita estas áreas verdes, né, quem são os indivíduos que habitam, propriamente dito, essa biodiversidade, com foco para a biodiversidade vegetal. Vou comentar sobre alguns desafios emergentes e algumas oportunidades que unem tanto a gestão pública quanto a academia em uma única pauta, em uma única agenda. Né? Bom, acho que para a gente começar a falar de cidades, é importante a gente falar a transformação que ocorreu, principalmente ao longo do século XX, né? Do período colonial até o início do século XX, até a República Velha, a gente tem um Brasil um pouco mais estagnado em termos urbanísticos. Quando se inicia o século XX e a gente faz uma análise sistêmica até o ano 2000, a gente percebe uma grande transformação da paisagem, né, com uma grande diminuição dos espaços verdes e uma grande ampliação da área cinza, da infraestrutura cinza, da área construída, uma expansão de avenidas, prédios e toda essa infraestrutura, né? Junto, né, com esse crescimento urbano, se acompanhou aí pelo crescimento demográfico. Em 2007, nós, enquanto humanidade, passamos a habitar mais centros urbanos do que zona rural. Isso foi um marco em escala planetária, mas o Brasil, muito antes, já tinha sua população predominantemente urbana. Em meados da década de 60 e 70, a população brasileira passou a predominar, então, as cidades. É interessante esse material do IBGE, que ele traz alguns números, só para a gente entender essa questão do desenvolvimento urbano, aumento demográfico, porque isso traz algumas implicações econômicas, sociais e ambientais. Então, se a gente parar para pensar, no início do século passado, a população era de 17 milhões, mais ou menos, no ano 1900, e no ano 2000 nós já estávamos em 170 milhões.
quer dizer, é um aumento de 10 vezes, né, na demografia. Em termos de população que ocupava a área urbana e rural, nós tínhamos, no começo do século passado, aproximadamente 52% da população vivendo no campo, e terminamos o século passado com 17% apenas, né? O resto da população vivendo, então, em áreas de cidades, enfim, existem algumas questões aí de transição. É importante destacar que essa transição, ela ocorreu em vários lugares do mundo. Em 2007 foi a grande virada de chave, né? Mas é importante a gente entender que, por exemplo, em países da Europa, por exemplo, essa transição foi muito motivada por busca de emprego, né? Por oportunidade de trabalho, e aí a área urbana conseguiu acomodar toda essa população. No Brasil, nós registramos já na segunda metade do século XX, um pouco para frente, né, 1980, 1990, um grande, né, número de pessoas vivendo em cidades sem emprego, né, o que trouxe aí, então, algumas implicações sociais, o que diferenciou um pouco dos casos europeus. E nós tivemos, ao longo do século XX, um crescimento voltado para o capital, definitivamente voltado para o capital. E as questões ambientais, elas foram, até certo ponto, negligenciadas. Então, a expansão da cidade, a expansão dos meios de transporte, né, para a logística de mercadorias e etc., ela desrespeitou alguns conceitos e alguns conhecimentos, enfim, históricos, né, que desde antes da colonização já se conhecia, como, por exemplo, construir uma avenida nas margens do rio, onde se sabe que o rio, numa época do ano, ele tem a sua cheia e a área de várzea é uma área inadequada para esse tipo de construção. E, claro, isso traz os seus reflexos nos períodos de chuva, quer dizer, como produto desse crescimento voltado excessivamente para o capital, né? E alguns problemas urbanos, eles são clássicos, né? São clássicos e eles têm uma forte associação, por exemplo, com aspectos econômicos. Então, a gente tem, dentre diversos problemas, né, movimentos de massa, né? Nós estamos numa região de Mata Atlântica, que, por exemplo, na cidade de São Paulo, claro que eu estou me referindo aqui ao meu estado e à minha cidade, que é onde eu trabalho basicamente e tenho, né, um pouco mais de conhecimento. Mas as chuvas, elas estão associadas a movimento de massa, enchentes, o crescimento desordenado está associado ao maior índice de contaminação atmosférica e, indubitavelmente, aos fenômenos de ilha de calor, o que podem estar associados a questões de saúde pública, a perdas econômicas em alguns setores produtivos, enfim. Isso traz uma série de consequências para o planejamento urbano como um todo, né? E a literatura científica, só pegando o gancho, por exemplo, da poluição atmosférica, né? A literatura científica, sobre todas aquelas outras implicações ambientais, mas especificamente sobre a poluição, a literatura científica conhece muito bem quais são os efeitos desse aumento de contaminantes aéreos, por exemplo, na saúde pública. Né? A gente sabe que existe uma relação direta, né, com mortalidade infantil, mortalidade de idosos, problemas respiratórios, e todos esses casos eles estão fortemente associados a um aspecto econômico, que esse aspecto econômico poderia estar sendo, por exemplo, direcionado para pesquisa básica, ou direcionado para a educação, ou para tantos outros setores da sociedade. E aí, o que nós temos, eu queria chamar a atenção para esse último artigo, só para trazer alguns números interessantes, né? Esse artigo de pesquisadores brasileiros, ele traz algumas correlações interessantes. Eles fizeram uma avaliação em uma década, né, de 2008 a 2017, e eles encontraram forte associação entre o aumento de contaminação atmosférica, como, por exemplo, material particulado e ozônio, e casos de internação. E esses casos de internação, eles têm um custo associado a eles. E esse custo, no trabalho final deles, só por essa associação, foi de mais ou menos 11 milhões de dólares. Né? Se a gente parar para multiplicar aí pelo dólar de hoje, isso aí está em torno de 55, se eu não me engano, $1.000, né? Milhões de dólares, perdão. Quer dizer, quando a gente fala em poluição atmosférica, nós estamos automaticamente discutindo uma pauta econômica também. E contrapondo, né, esse dado interessante, a professora Mauad, o professor Demóstenes e outros colaboradores publicaram um trabalho recentemente sobre os benefícios dos espaços verdes em relação a um problema de hipertensão. Então, frequentar espaços verdes, o uso de áreas verdes,
de parques, florestas urbanas, podem estar associados, por exemplo, à saúde física e também, claro, à saúde mental, como a literatura científica traz. Então, pensando nisso, existem algumas iniciativas públicas, no caso, eu vou falar de São Paulo, como o PAVES, que é o Programa Ambientes Verdes Saudáveis da Secretaria de Saúde, existe a própria Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que eles promovem um trabalho, na minha opinião, bastante bonito na cidade de São Paulo. Tem alguns colegas que trabalham lá, é um trabalho hercúleo que eles têm de tentar ampliar e fazer a ampliação das áreas verdes, o monitoramento desses espaços, né, por diversas políticas públicas, como o Plano Pavel, Plano de Arborização, dentre outros. E aí, a gente entra, então, né, nesse debate de que essa ampliação e a manutenção desses espaços verdes, eles são fundamentais, não só por uma questão ecológica, mas também por uma questão econômica, por uma questão social, de benefícios à saúde, quer dizer, por uma grande quantidade de fatores que envolvem diretamente a população na sociedade, né? E aí, a prefeitura terminou recentemente o mapeamento, ela identificou que nós tínhamos quase 50% da superfície de São Paulo coberta por áreas verdes, uma surpresa positiva, bacana, né? Ou seja, quase metade da cidade de São Paulo ela é coberta por espaços verdes, e esses espaços verdes, então, como eu disse, eles trazem benefícios à saúde física e mental, eles promovem diversos serviços ecossistêmicos em múltiplas escalas, e também eles trazem a manutenção da biodiversidade urbana. Essa, por sua vez, está associada à boa qualidade de vida, ao bem-estar da população. Tem um trabalho que eu queria chamar a atenção, esse trabalho foi publicado esse ano também, recentemente, acho que faz uns 3 meses que esse trabalho foi publicado, que os pesquisadores eles identificaram que o som dos pássaros está associado ao benefício da saúde mental da população. Então, pessoas que frequentam espaços verdes e conseguem ouvir o som dos pássaros, eles têm uma situação de estresse minimizada. Quer dizer, isso é só um detalhe, né? Claro que tudo isso precisa de muito mais pesquisa, mas é só um detalhe de como a biodiversidade desenvolve um papel importante nas nossas vidas. E aí eu queria chamar a atenção, quem é essa biodiversidade urbana? Né? A Prefeitura de São Paulo, ela já publicou diversos documentos belíssimos, importantíssimos, com um grande número de informação, tanto da biodiversidade de flora, quanto da biodiversidade de fauna, como o Alex vai falar daqui a pouco, mas eu não vou me ater tanto a isso, porque eu quero discutir a biodiversidade em área urbana em 3 escalas. Na verdade, eu quero tentar pegar um todo, né? Que são alguns resultados das pesquisas que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. Então, eu queria discutir a biodiversidade na escala do fragmento florestal, a escala a biodiversidade na escala das áreas verdes, das praças, né, de uma forma geral, e a biodiversidade inerente, por exemplo, aos quintais domésticos, aos quintais urbanos, que eu já orientei alguns alunos nessa linha. Então, eu queria trazer nessas 3 diferentes escalas. 8 minutos. O que eu vou explicar para vocês, basicamente, é alguns resultados que eu tenho de trabalhos que nós fizemos falando um pouco sobre a biodiversidade do centro para a periferia de São Paulo. Então, a gente conhece, né, que, basicamente, esses fragmentos possuem por hectare mais ou menos 1.200 indivíduos, 1.225 indivíduos, distribuídos nessas classes geométricas do gráfico A, à esquerda. E interessante que o parque, por exemplo, Trianon, aqui nós fizemos estudo no Parque Trianon, no Parque Alfredo Volpi, no Instituto de Botânica e no Parque do Carmo. Aqui é o PT, é o Parque Trianon, é o parque mais central, e o PC é o parque mais à periferia. É interessante que, aonde tem a menor quantidade de densidade de indivíduos, nós temos a maior biomassa, que é o PT. As árvores maiores, ele é um parque, é um fragmento de floresta que possui árvores grandes e, consequentemente, tem um grande estoque de carbono. Embora tenha um número menor, né, comparado com o PAV e o PEF, um número menor de indivíduos, ele tem um maior estoque de carbono devido ao tamanho das árvores que pertencem a esse fragmento florestal. E tem outros processos ecossistêmicos também bastante importantes. Por exemplo, a produção de serrapilheira, eu vou passar assim, alguns resultados só para a gente poder entender a dinâmica que nós estamos estudando, né? A produção de serrapilheira, que é que vai fazer a fertilidade dessa biodiversidade vegetal nos fragmentos urbanos, ela sofre forte influência da estação do ano. Ou seja, estação chuvosa e estação seca tem claramente uma distribuição na produção desse material decíduo.
E nós estamos passando por eventos climáticos extremos. Por exemplo, hoje está sendo registrada a temperatura mais alta da história daqui de São Paulo, desde o primeiro dia de monitoramento em 1940. Essa tarde, então, está sendo histórica, né? Nós estamos passando, então, essas alterações climáticas, maior volume de chuva em menor número de dias, etc. e tal, pode alterar, então, alguns processos ecossistêmicos, como eu acabei de citar, de produção de serrapilheira. Além disso, nós observamos também nesse trabalho da Priscila que a velocidade de vento ela foi muito significativa na queda do material descido, o que não é tão comum na literatura científica, né? Como com esses valores, esses valores aqui com esses números de alto valores expressados nesse modelo de regressão múltipla. Isso traz claramente para a gente que a morfologia urbana ela forma corredores de vento, como na Avenida Paulista, e que isso altera, sim, processos ecossistêmicos como um todo. Outro trabalho interessante, inerente a essa biodiversidade urbana, foi o do Mauro, que eu queria mostrar para vocês. Ele mostra como as florestas urbanas estocam carbono e nitrogênio, que são elementos muito importantes, né, quando se discute a pauta climática. Então, os solos de florestas urbanas, como um todo, eles são ótimos reservatórios de carbono, né? Eu não vou explicar detalhadamente, mas eu só vou apresentar para vocês que do centro para a periferia existe, então, uma quantidade maior tanto de carbono quanto de nitrogênio no solo dessas florestas. Isso é particularmente interessante quando se discute a emissão de gases de efeito estufa. Se quase 50% do município é coberto por áreas verdes, então a emissão também deve ser muito alta. Basicamente, a gente não vê diferenças significativas entre as florestas, mas a gente percebe que conforme aumenta a quantidade de carbono e nitrogênio no solo, aumenta as condições de emissão. Claro, isso é um padrão que a literatura traz classicamente. No entanto, quando você retira o Parque Trianon desses resultados, a gente percebe que não é uma tendência linear crescente, positiva. E o que isso significa para quem está assistindo esse momento aqui da minha palestra? Isso significa que os solos urbanos estão funcionando como esponjas, ou seja, a frota automotiva emite compostos à base de nitrogênio e carbono e parece que esses solos estão funcionando como uma grande esponja e guardando lá, tornando as nossas cidades mais resilientes aos cenários de mudanças climáticas. Além disso, nós quisemos entender também pela dissertação do Milton, no Instituto de Botânica, como é que é a composição isotópica e alguns parâmetros da fisiologia. A floresta urbana, ela funciona como um fragmento fora da área urbana, então nós fizemos um estudo à base de isótopos de carbono e nitrogênio e levantamos alguns parâmetros fisiológicos. E, dentre todos esses grupos, todas essas famílias botânicas, nós avaliamos o N15, que é a composição isotópica do nitrogênio, e a composição isotópica do carbono. E nós percebemos que, conforme o fragmento de floresta se distancia do centro da cidade, há uma diminuição linear na assinatura isotópica do nitrogênio. E isso ainda está sob investigação, nós estamos aí agora entrando numa nova etapa, né, de análises, com novas perguntas científicas, para entender o porquê que existe esse gradiente do centro para a periferia. Quais são os processos inerentes, tanto ao solo, tanto à vegetação, que faz com que exista esse gradiente. E conhecer isso pode trazer importantes ferramentas para a elaboração de políticas públicas na cidade de São Paulo. Eu não vou entrar muito por conta do tempo, mas é importantíssimo aqui discutir, por exemplo, a dissertação da Soninha, do Instituto de Botânica, o pessoal do Herbário Municipal de São Paulo, que eles têm uma lista florística imensa desses fragmentos florestais. Vindo agora para a questão das praças, saindo da macroescala, vindo mais para a unidade, para o viário, para aquela parte onde nós frequentamos diariamente, por exemplo, o Ulisses fez um trabalho, ele estudou 7,13 hectares de praças públicas, né? E nós fomos ver quem é essa biodiversidade que vive nessas praças. Então, nós coletamos em 7,13 hectares 1.510 indivíduos, 29 famílias botânicas e 91 espécies. Perceba nesse gráfico aqui abaixo do mapa que as duas espécies mais abundantes são duas espécies exóticas e invasoras, né? Isso é bastante perigoso quando se discute a questão da paisagem urbana enquanto um sistema ecológico. Outro dado importante, apenas 3 espécies, Ciagrus romanzofiana, Ficus benjamina e Tabebuia alba, representaram 84% da nossa amostra, ou seja, é um puro cenário de homogeneização biótica que nós passamos aí nessas praças investigadas.
Aqui eu mostro para vocês que a maior parte das espécies investigadas são espécies exóticas, em detrimento às nativas, e que a maior parte são árvores, propriamente dito, e apenas uma pequena parte são palmeiras, né? O que mostra aí a representação da manutenção da fauna urbana, por exemplo, as palmeiras. Esse trabalho traz uma lista florística, um estudo fitossociológico bastante amplo, que eu não vou discutir aqui, né? Mas a gente percebe que o tamanho da praça é importante para separar a diversidade em nível de família, diversidade taxonômica em nível de família. Então, a gente entende que fazer a gestão adequada dessas praças é importante para a conservação da diversidade taxonômica. E eu queria salientar uma informação importante que, embora essas espécies exóticas e invasoras, elas sejam bastante criticadas, né, em termos de presença na cidade, elas é que estão sequestrando a maior parte de carbono. Ou seja, elas estão promovendo um grande serviço ecossistêmico. E aí vem a discussão, né? Espécie nativa, exótica, nós não vamos fazer esse debate aqui, mas eu só queria trazer o contraponto. Né? Um outro estudo do aluno meu, Marcelo, ele avaliou a influência das folhas de eucalipto, né, na ciclagem de nutrientes. Para quem não conhece muito, a ciclagem de nutrientes é como se fosse o coração da produtividade da floresta. É aquilo que vai fertilizar a floresta e mantê-la viva. Então, nós percebemos que as folhas de eucalipto, elas trazem, ela demora muito mais para ciclar os nutrientes do solo do que espécies nativas. E isso traz aí algumas implicações, né? Então, a gente percebe que aqui nessa análise multivariada, que o grupo de espécies nativas se diferencia claramente, se separa claramente em termos de funcionalidade, de ciclagem de nutrientes. Ou seja, espécies nativas, ela é muito mais eficiente. E isso traz o quê? Uma lição de casa para a gente, né? Eu não quero aqui fazer apologia à espécie nativa e também não quero criticar quem defende espécies exóticas, não é esse o objetivo, mas uma lição fica para a academia. Há necessidade de se testar mais espécies nativas para que elas possam ser amplamente utilizadas na arborização urbana, né? Para vocês terem ideia do problema de espécies exóticas, a Prefeitura de São Paulo está gastando quase 2 milhões para fazer a remoção das palmeiras invasoras no parque, em um único parque da cidade, que é o Parque Trianon. Bom, vindo para o último nível de escala, né, da minha apresentação, e já caminhando para o fim, Elaine, vou ser bem breve, eu vou falar agora na microescala, no quintal, no meu quintal, no seu quintal, no quintal das pessoas. Tem biodiversidade? Qual que é a importância dela? O Brasil tem se destacado ao longo da última década com importantes trabalhos em relação à biodiversidade nessa escala menor, né, do território. Então, muitos trabalhos têm sido publicados, Nordeste, Norte, Sudeste, e esses 3 trabalhos são alguns já publicados do grupo de pesquisa na qual eu faço parte, e eu queria chamar a atenção para esse trabalho da Ju. A Juliana, ela investigou em muitas cidades brasileiras o que as pessoas plantavam, por que elas plantavam, e o que elas consumiam dessa parte que era plantada, qual era a diversidade. Eu vou só trazer alguns resultados abreviados para vocês. A gente percebe que a maior parte da população utiliza essas espécies por caráter ornamental, mas também muitas delas usam para produzir alimento e algumas usam exclusivamente essa biodiversidade para fins medicinais. E a parte mais utilizada por elas, fruto, folha, são as partes mais utilizadas, mas alguns acabam se apropriando também da raiz. Existem alguns desdobramentos mais interessantes que eu fico à disposição para conversar enfim, disponibilizar para quem tiver interesse em conhecer mais essa parte de quintais, mas eu vou avançar um pouco por conta Maurício, do tempo. Eu não estou te ouvindo, eu não sei se esse é um problema meu ou é geral, você pode checar? Tá normal aqui, Elaine, o som. Posso continuar? Pois não, pode continuar, Maurício. Tá bom. Então, eu vou caminhando aqui para o fim. E aí, o que eu queria dizer é, sobre a biodiversidade vegetal em cidades, tem muitas informações boas, muitas informações espalhadas. Tem pesquisadores no Rio de Janeiro, no Maranhão, Santarém, no Pará, Mato Grosso do Sul, no Brasil todo, Santa Catarina, ótimos pesquisadores fazendo ótimos trabalhos, mas essa informação ela se encontra dispersa, o que dificulta, por exemplo, a elaboração de planos, de políticas públicas de arborização, políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas, e esse grande arcabouço teórico acaba não chegando na mão do gestor público muitas vezes.
Em decorrência disso, eu e mais 2 amigos pensamos em fazer uma coletânea, que ela está no forno ainda, né? Ela sai do forno no Congresso de Arborização do ano que vem. Nós estamos organizando uma coletânea brasileira de arborização urbana. Então, nessa coletânea, né, tomam parte delas diversas universidades, diversos pesquisadores. Eu vou trazer para vocês alguns números, né? São mais de 90 instituições brasileiras que trabalham em prol dessa coletânea. Nós vamos fazer um livro para a região norte, outro para a região nordeste, outro livro de arborização urbana para a região centro-oeste, outro para o sudeste, outro para o sul. E com isso nós vamos trazer as particularidades de cada região, para que sejam feitas políticas públicas que possam transformar a realidade socioambiental da população. Bom, para vocês terem uma ideia do número do que está acontecendo, nós temos mais de 90 instituições brasileiras participando dela, 3 internacionais, tem um colega da NASA, um da Universidade de Harvard e outro da Universidade de Tóquio participando. São mais de 500 colaboradores, pesquisadores que se debruçam sobre a arborização urbana nos seus ofícios, nos seus laboratórios e nas suas salas de aula, né? E o nosso principal público-alvo é o gestor, aquele da ponta, aquele que vai fazer a diferença na construção de uma cidade mais verde, de uma cidade que vai ser mais resiliente, que vai trazer melhor qualidade de vida para a população, e aquela cidade, sim, que vai transformar a nossa realidade brasileira. Esse é o grande objetivo dessa coletânea, trazer essa compilação de ótimas informações que nós temos no Brasil para um único lugar, para que, então, o gestor e, claro, a academia também possa se apropriar dele. Bom, gente, desculpa falar rápido, eu acho que eu falo um pouco rápido. Eu queria agradecer, então, ao Instituto Florestal. Queria dizer que é um prazer enorme ter amigos aí dentro. É um grande prazer fazer parte desse time aí, desse café que estou participando. Agradecer à FAPESP pelo financiamento de parte da pesquisa que foi mostrada aqui e aos colegas do Instituto de Botânica e do SENA também, que são colaboradores aí nos resultados apresentados. E, sem dúvida, agradecer ao UNASP, que é a universidade que me emprega. Tá bom? Obrigado, pessoal. Maurício, muito, muito obrigada por sua apresentação. Peço desculpas, né? A gente teve que, até eu estou sendo cobrada aqui que eu preciso tomar chá ao invés de café. Mas é que hoje, exatamente hoje, nós estamos falando em biodiversidade urbana, né? E é a Semana da Capivara, e nós temos uma série de eventos nas plataformas do Zoom e do YouTube e do Facebook, e isso acabou comprometendo um pouquinho o nosso horário. Então, eu peço para você que está nos acompanhando, né? Nós vamos repetir essa conversa. Claro que ecossistemas urbanos, serviços ecossistêmicos urbanos é pauta para uma discussão muito mais ampla, e esperamos poder continuar essa discussão num outro dia também. As informações que você trouxe são, de fato, extremamente relevantes, principalmente pela abordagem global que você trouxe, um diagnóstico em relação a vários serviços ecossistêmicos e a importância desses ecossistemas urbanos, e também perspectivas de consolidar essas informações para que sejam facilmente acessadas e para que os serviços ecossistêmicos sejam facilmente conhecidos pelas pessoas, né? A gente só valoriza aquilo que a gente conhece, por isso que essa discussão é, de fato, tão relevante, tão importante. E obrigada por sua participação, Maurício, e obrigada a você que nos acompanha da APTA de Piracicaba, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, interessado no tema, a Escola Municipal, EMEF, Carlos Chagas, aqui de São Paulo, a Pousada do Quiririm, no Petar, Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, nossos amigos do Instituto de Botânica, do Instituto Florestal, das Unidades de Conservação do Sistema Ambiental Paulista, do Fórum Verde de São Paulo e do Grupo Amigos da Fazendinha, que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigada por sua presença aqui conosco, né? E dando seguimento, então, à nossa apresentação do dia, gostaria de convidar Alexander Zamorano Antunes, que é pesquisador aqui do Instituto Florestal. Boa tarde. Alex, uma boa tarde, muito obrigada por sua presença aqui nessa tarde. Tu já está com o teu café preparado, Alex? Sim, sim. Bom, boa tarde. Queria agradecer a Elaine pelo convite e aproveitar para parabenizar ao Burt, Elaine, todos os colegas do Instituto e da Secretaria por realizarem o café virtual, que nesse ano tão complicado que a gente está vivendo, né, está passando, é muito importante a gente poder continuar trocando informações e tendo
perspectivas mais positivas, muitas vezes. Então, muito obrigado. Todo mundo vê a minha tela? Sim. Tá certo. Eu vou só fechar a câmera para evitar que oscile a internet. Bom, como vocês vão ver, alguns padrões que o Dr. Maurício mostrou, eu vou apresentar também para a fauna, né? E vamos passando aqui. De uma certa maneira, né, o que ocorre quando acontece a implantação de uma área urbana, ou sobre como substituindo uma área natural ou substituindo uma área rural pré-existente, é um fluxo de extinção e de alteração nos ciclos biogeoquímicos daquele território, né? E após a consolidação dessa área urbana, a gente vai encontrar uma fauna se estabelecendo. Então, essa fauna ela é constituída tanto por sobreviventes, né, dos ecossistemas anteriores, e também por colonizadores, que acabam chegando, às vezes, de diferentes distâncias, dependendo do grupo de animal, para colonizar aquela área urbana, por encontrarem recursos, como abrigo, alimentação, né, locais, sítios de nidificação. Então, a gente tem, de todos os grandes grupos de animais, a gente tem representantes nas cidades ao redor do mundo, né? Então, tanto os organismos terrestres quanto de água doce, dos mais variados tipos. E também eles se alimentam de todos os tipos de recursos disponíveis, né? A gente tem desde espécies generalistas, que se alimentam tanto de matéria animal quanto vegetal, como o próprio ser humano, e o bem-te-vi, o gambá, etc., até espécies especializadas nos recursos alimentares, como é o caso dessa mariposa aí do lado esquerdo, né, que é uma mariposa especializada em plantas da família Apocynaceae. Essa mariposa, ela se alimenta dessas folhas, né, e ela acaba absorvendo os alcaloides que tem no látex dessas folhas. Então, ela se torna tóxica para os seus predadores. Então, ela é especializada. Bom, no caso das áreas da mancha urbana propriamente dito, a gente vai ter espécies animais habitando principalmente as áreas verdes, né? Como o professor Maurício mostrou, os remanescentes de vegetação nativa, praças, alamedas, jardins e quintais, e também no interior e no entorno das edificações. Então, todo mundo conhece a lagartixa de parede, que vive dentro das casas, né? Estruturas como os vãos de dilatação de prédios abrigam morcegos, às vezes em grande quantidade. Então, os animais se adaptam a várias situações dentro dessa nossa mancha urbana. A gente poderia, com relação à permanência deles nas cidades, a gente pode reconhecer 4 grupos principais. Então, a gente tem indivíduos e, consequentemente, espécies que a gente pode categorizar como residentes, né, que passam todo o seu ciclo de vida dentro dessa mancha urbana. A gente tem espécies que têm uma área de vida que extrapola, muitas vezes, a própria área urbana que eles utilizam, né? Então, a gente classifica como parciais nessa região urbana. Um bom exemplo são as araras canindés, né? Esse bicho maravilhoso aí. Então, essa espécie ela é bem frequente atualmente nas cidades no oeste do estado de São Paulo e no município de Mato Grosso do Sul. Mas ela tem uma boa capacidade de voo, então ela voa dezenas de quilômetros num dia, então ela pode se alimentar numa praça em um determinado momento, buscar recurso numa fazenda próxima e voltar para dormir num fragmento de mata naquela paisagem. Então ela utiliza a cidade de forma mais parcial. A gente vai ter espécies migratórias, né, que realizam deslocamentos de longa distância e permanecem nas cidades apenas em determinadas estações do ano. Então, é bem comum para a gente as espécies que vêm dos Estados Unidos e Canadá nesta época do ano, fugindo, né, do outono e inverno de lá, e depois retornam para reproduzir na primavera lá do hemisfério norte. Um bom exemplo é o falcão peregrino e a andorinha azul, que são bem comuns até, pelo menos a andorinha foi comum, né, nas cidades do interior do estado de São Paulo, onde ela se agregava em grande quantidade nas praças. E também a gente tem espécies que a gente poderia classificar como transeuntes, são indivíduos que estão buscando territórios e acabam entrando nas cidades, né? Então, por exemplo, aquele lobo-guará que apareceu na padaria em Campinas. O problema dos transeuntes é que muitas vezes eles acabam morrendo dentro das cidades por não encontrar o seu território. Então, as cidades funcionam como um dreno populacional para estas espécies. Outro conjunto de espécies que a gente tem que destacar é a questão da presença de espécies introduzidas, né, como, por exemplo,
o cardeal, o caramujo, né? Então a gente pode ter espécies introduzidas de outros continentes, como o caramujo, ou até de outros biomas ou regiões do próprio estado, como a gente vai ver mais para frente. No caso do cardeal, ele é uma espécie nativa do sul do Brasil e do Pantanal, e ele colonizou as áreas, por exemplo, na cidade de São Paulo e cidades do interior do estado, a partir de solturas e escapes devido ao tráfico de animais silvestres. E outro conjunto importante também são as espécies domésticas, né, como cães, gatos, né. Em relação às espécies de origem nativa, que a gente poderia chamar, que já estavam ali antes, né, naquela região, a gente tem menos espécies nessas duas categorias, mas elas dominam muitas vezes os ambientes urbanos porque elas têm uma densidade enorme e, consequentemente, uma grande biomassa. É só a gente pensar nos ratos, baratas, que também são espécies exóticas, né? Então, a gente poderia falar que se formam nessas cidades, né, a gente tem novos ecossistemas que surgem. E o que eles têm de diferente de outros ecossistemas, vamos dizer assim, mais naturais? É que na cidade a gente vai encontrar interação entre espécies com origens distintas, né? As cidades também elas se apropriam de energia, vamos dizer assim, produzida em outros locais, por exemplo, a partir de alimentos, a própria energia elétrica, né? A água, que é produzida às vezes em grandes distâncias dessas cidades, e ela também exporta os resíduos que ela produz. Então, geralmente um ecossistema natural, né, tem todo um processo de ciclagem desses nutrientes, e a cidade ela produz resíduos que ela exporta. Bom, então as espécies que se adaptam nas cidades, elas têm que responder a desafios que não ocorrem ou são muito raros fora de áreas urbanas. Então, bons exemplos são ela tem que aprender a evitar os carros, evitar janelas, principalmente janelas espelhadas, né? Linhas de pipa, no caso das aves, é um fator de mortalidade e mutilação para as aves, né, por causa do uso do cerol. Então, elas vão ter tanto respostas, né, comportamentais, que vão permitir que elas permaneçam na cidade. Um bom exemplo é o caso do sabiá-laranjeira, né, que responde, pelo menos é uma hipótese, né, que responde com a poluição sonora da cidade de São Paulo, principalmente devido ao tráfego de veículos, cantando até 3 horas mais cedo do que ele canta nas cidades de médio porte do interior. O canto para as aves é muito importante, é utilizado para a demarcação de território e atração de parceiros, então para comunicação dentro da espécie. Então a saída que os sabiás aparentemente adotaram foi acordar mais cedo para poder se comunicar com os indivíduos da sua espécie, tá? Outras espécies não conseguiram ter essas respostas, né? Então, por exemplo, no caso dos vagalumes. Os vagalumes estão extintos localmente em várias cidades do mundo. Por quê? Porque eles utilizam a comunicação por emissão luminosa para atrair um parceiro, tanto a fêmea quanto o macho. E a poluição luminosa das cidades, né, como aumentou bastante, atrapalhou o encontro deles e a população está declinando. E viver nas cidades, né, principalmente, gera uma grande mortalidade em algumas espécies, né? A gente não tem dados aqui de São Paulo, mas tem uns dados do Canadá, né, em 2013, em que foram avaliadas todas as causas de morte das aves por fatores humanos. Então, eles chegaram à conclusão que, no estimado 5 bilhões de aves que tem no Canadá, de 400 espécies que se reproduzem lá, a taxa de mortalidade chegava a 269 milhões de aves e 2 milhões de ninhos destruídos por ano por ação humana. E dentro dessa ação humana, 4 fatores foram responsáveis por 95% dessa mortalidade, que foram predação por gatos, colisões com janelas, com veículos ou com linhas de transmissão. Tem um dado da mesma época também para os Estados Unidos, em que só a predação por gatos foi estimada em causar a mortalidade de 20 bilhões de aves e pequenos mamíferos, né? Então, a gente não faz ideia de como é isso aqui em São Paulo, no Brasil. No Canadá, nos Estados Unidos, por ser clima temperado, as populações de animais lá são maiores do que aqui. Aqui a gente tem populações menores, mas muito mais espécies, né? Então, a gente, teoricamente, poderia ter um impacto dentro das espécies relativamente alto. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente está mostrando o dado com um conjunto das espécies, mas para espécies individuais, no Canadá, a taxa de declínio populacional por causa dessas causas humanas, em algumas espécies, é 2% ao ano. Então, se isso não for revertido, pelo menos em tese, pode causar extinção das espécies, extinção global, né?
E outro fator também que expõe muito as aves desses dois países a esses sinistros, vamos dizer assim, é porque boa parte das espécies tem que migrar. E ao migrar, mesmo as espécies que são de ambiente natural, muitas vezes acabam tendo que passar por áreas urbanas e acabam sendo afetadas nessas áreas urbanas, tá bom? Bom, aqui é só alguns padrões, né, que a gente tinha mais ou menos na manga, só para mostrar para vocês. A gente, então, esse primeiro gráfico mostra que com a tendência de aumento das edificações, né, a gente tem uma diminuição na riqueza de espécies que se reproduzem, né? Então, a gente começa lá no núcleo Pedra Grande com 176 espécies de aves se reproduzindo, e quando chega na Praça da Sé, tem 16 espécies só se reproduzindo. E também, como o Dr. Maurício mostrou, para as aves também parece que o tamanho da área verde importa, né? Então, as praças maiores, nesse estudo aqui que foi coordenado pela Elaine, que participou a minha ex-aluna Mariana, a gente encontrou que praças maiores têm mais riqueza de maior número de espécies de aves, né? Então, áreas verdes maiores provavelmente têm ou maior diversidade de hábitats, ou só o tamanho já permite que mais de uma espécie coexista. Então, vamos supor, você tem um pica-pau que viveria numa praça de um quarteirão, quando você tem uma praça com 2 quarteirões, às vezes, ao invés de você ter 2 pica-paus da mesma espécie, você pode ter 2 pica-paus de espécies diferentes. E como o Dr. Maurício também falou, é bem comum, com o aumento das edificações, o aumento, vamos dizer assim, da urbanização das cidades, você gerar o que a gente chama de homogeneização biótica, né? Então, aqui eu peguei como exemplo, né, eu trabalhei no estado do Amapá no ano 2000, então no centro de Macapá eu encontrei 31 espécies de aves. Aí, quando eu comparo com a roça que eu mostrei na terra indígena, o Ayampi, né, na primeira roça que eu mostrei, as 31 espécies de aves que eu encontrei lá, só 8 eram espécies em comum com o centro de Macapá. Aí, quando a gente olha cidades localizadas a mais de 2.000 quilômetros de Macapá, mas nos centros urbanos dessas cidades, o que a gente nota é um maior número de espécies em comum, né? Então, quando a gente inclui espécies que são do mesmo gênero, que é o caso dessa que eu chamei de substitutos geográficos, você tem 100% de espécies similares entre Macapá, Peruíbe, São Paulo e Piracicaba. Isso porque os fatores que, então, interferem na permanência das espécies nas zonas mais centrais acabam selecionando o mesmo tipo de espécie em toda essa região geográfica. Então, a gente tem quero-quero, pombo, bem-te-vi como exemplo, tá? Então, as áreas rurais e áreas urbanas acabam tendo uma diversidade maior de espécies nessas faixas geográficas. Bom, falar um pouquinho também sobre a questão dos serviços que esses animais estão prestando, né, para a gente nas cidades. Então, a gente tem tanto serviços como melhoria do solo, né, as minhocas, formigas, cupins, estão trabalhando ali para aumentar tanto a absorção de água, a porosidade do solo, quanto a própria, vamos dizer assim, fertilidade do solo, né? A ciclagem de nutrientes que a gente comentou, os animais estão utilizando esses recursos, controle das chamadas pragas, né? Os animais comem insetos ou comem ervas daninhas, né? Polinização, que é extremamente importante, abelhas, borboletas, beija-flores, morcegos, né? Mas também tem os desserviços, né? Que a gente poderia destacar os riscos de zoonoses, acidentes com peçonhentos, como escorpiões, com animais, né, agressivos, principalmente cachorro, colisões com veículos e aeronaves, né, que causam risco de morte para as pessoas, ou prejuízo, danos ao patrimônio diverso, por exemplo, de novo os cupins, né? E aí eu coloquei para a gente discutir a questão da dispersão de sementes, né? Porque nas áreas urbanas, a dispersão de sementes, no meu ponto de vista, acaba sendo um desserviço, porque muitas vezes elas acabam dispersando espécies exóticas e também acabam dispersando as sementes em lugares inapropriados. É só pensar nas figueiras que nascem nos viadutos, em fachadas de prédios históricos, etc. Tá? Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? O balanço de serviços ser mais positivo do que os desserviços. O que a gente percebe é menor diversidade, menos serviços e mais serviços. Então, o ecossistema urbano precisa ter mais diversidade de espécies nessa sua malha. E também outras soluções, como manejo ambiental, a guarda responsável de animais domésticos, né? Então, são importantes. Bom, as cidades, então, elas vão ter importância para a conservação da biodiversidade? Sim, em alguns casos, sim. Por exemplo, essa maracanã, né? Ela é uma espécie que no estado de São Paulo estava associada ao cerrado.
e, por causa do tráfico de animais silvestres, ela ocorre em várias cidades da faixa leste do estado, inclusive na cidade de São Paulo. E hoje a população dela nas cidades é maior do que nos remanescentes de cerrado do oeste do estado. E isso também ocorre para várias espécies de papagaios ameaçados de extinção ao longo do mundo, que foram traficados, né? E aí, fora do seu lugar de origem, são extremamente comuns em cidades como Miami, Tóquio, né? Então, se a gente planejar cidades para aumentar a conectividade entre as áreas naturais, tanto dentro como em torno da cidade, se ela for capaz de produzir pelo menos parte da energia, água, os alimentos que ela consome, reciclar seus resíduos, neutralizar as toxinas que mesmo assim vão para o ambiente, né? Então, e o mais importante para esse papel da cidade para a conservação da biodiversidade é que as cidades elas aglomeram os seres humanos, né? Então, se elas forem mais sustentáveis, a gente vai conseguir diminuir o impacto per capita dos seres humanos e liberar mais áreas fora das cidades para o retorno da natureza. Outra coisa, como o professor Maurício também nos mostrou, é que as cidades podem nos tornar, vamos dizer assim, mais humanos, né? Cidades são pontos de encontro, de inovação, de troca de informação. Então, tudo isso favorece a conservação da biodiversidade. E a esperança que a gente tem para evitar, né, essa sexta extinção em massa que está vindo por aí, ela reside na gente conseguir aumentar a nossa dependência psicológica da natureza. Como ele falou, vários estudos já mostram que faz muito bem para a gente estar na natureza, e diminuir a nossa dependência material. Então, acho que é isso. Desculpem também se foi muita informação e muito corrido, mas eu estou à disposição para troca de mensagens para todos. E queria mais uma vez agradecer também a oportunidade, estou muito contente de estar podendo participar. E queria também aproveitar para mandar um abração para a dona Olga, né, que a dona Olga não perde nem um café virtual. Um abraço, dona Olga. Obrigado para todos. Alex, muito obrigada por sua apresentação, né? Eu gostaria de convidar o Alex e o Maurício para abrirem a câmera. Estamos aguardando o Butch também. Eu acredito que ele vai demorar um pouquinho para retornar, que a conexão dele está perdida. Mas a gente tem aqui algumas perguntas, alguns comentários, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer também a participação dos nossos amigos da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, da Divisão de Gestão de Unidades de Conservação, também da Arborização Urbana Nacional, do município de Lourdes, São Paulo, que nos acompanham, do Condema de Guarujá, aqui presente, minha querida amiga Maria Tereza, que não perde uma e fica falando que meu cabelo está lindo e maravilhoso. Muito obrigada, Matê, sempre bom ter você com a gente. Enfim, é uma discussão bastante necessária, né, que vocês trouxeram, tanto o Maurício quanto o Alex. O Rodrigo Vitor parabeniza o Maurício pelos robustos dados que você trouxe, Maurício, e que são tão importantes para a nossa gestão metropolitana, né? Então, estamos falando de uma região metropolitana que tem mais de 20 milhões de habitantes, e o convívio com o meio ambiente, um meio ambiente sadio, a busca de cidades resilientes, é tão necessário para garantir os serviços ecossistêmicos que proporcionam o bem-estar para toda essa população e que possibilita, inclusive, a geração de riqueza para essa região, que é uma das maiores do mundo, né? Temos também aqui uma mensagem da Célia, que parabeniza o Maurício, e fala da importância de se ter consciência, uma maior consciência quanto à preservação da arborização urbana, e que hoje, né, em pleno início de primavera, estamos com mais de 30 graus, como o Maurício bem colocou, um recorde de temperatura, né? Eu gostaria, então, de passar a palavra para vocês, e temos aqui duas perguntas. A primeira é do Leandro Silva Araújo: qual a importância dos profissionais paisagistas na hora de usar espécies nativas ou exóticas em um projeto? E também a pergunta da Érica, se a legislação atual de arborização exige espécies nativas. Então, eu passo a palavra para vocês, para abrirmos esse nosso debate. Novamente, né, peço desculpas tanto aos nossos convidados, quanto a você que está nos acompanhando. Hoje é um café expresso, embora o tema seja bastante amplo, mas hoje nós temos que servir um café expresso em função da agenda para depois do café virtual. Então, com vocês a palavra, o Butch aqui presente também. Butch, se quiser acompanhar a sessão de debate aqui, muito obrigada. Vamos deixar então o Butch iniciar e depois vocês continuam, tudo bem?
Ok, muito obrigado, Maurício, muito obrigado, Alex. Realmente duas palestras absolutamente interessantes. E os dados da cidade de São Paulo, né, Maurício, que a gente vê, 48% de cobertura vegetal, então a gente começa a lembrar, até o Cleiton deve estar também aqui, pelo menos eu vi já hoje, ele estava aqui participando do nosso café virtual, 48%. Se a gente pega a cidade de São Paulo, que tem 150 mil hectares, ela era do tamanho do Parque Estadual do antigo Jacupirangão, com 150 mil hectares. Então, nós temos quase 75 mil hectares aí de vegetação. Então, é um dado absolutamente interessante. Talvez o que falta seria até uma melhor distribuição, né, Maurício? Mas é bem relevante isso e muito interessante para a gente estudar melhor o mecanismo. E mesmo assim a gente tem, né, esse efeito de ilhas de calor, enfim, que traz toda aquela tempestade num determinado lugar. A nossa zona leste é sempre muito, vamos dizer, castigada com isso, né? Então é isso. Mas, Elaine, eu não quero tomar mais tempo, vamos colocar. E a questão também de falta de espaço verde, né, Alex, também na questão da diminuição das espécies ali, que cai de uma forma vertiginosa também. Isso é só para dar uma pincelada. Ah, que ótimo! Nosso amigo Cleito Ferreira Lino, que é presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e também foi diretor-geral aqui do Instituto Florestal na década de 90, apesar de jovem ainda, né, Cleiton? Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Cleiton. Muito obrigada por sua presença. O Cleiton sempre aqui nos acompanha, né? Então, eu falando assim, infelizmente está todo mundo aí corrido. Tinha várias perguntas para os colegas, Alex e Maurício, e eu estava escrevendo aqui, infelizmente eu tenho que sair, mas se possível, era muito bom se a gente conseguisse que o tema voltasse, para a gente poder explorá-lo bem, que eu acho que é de uma riqueza muito grande, e os dados que os dois colegas trouxeram aí são muito bons. Eu acho que, eu até coloquei aí, nós estamos discutindo, vamos ter agora, na semana de 5 a 9 de outubro, agora, um seminário sobre paisagismo e Mata Atlântica, que a gente criou uma rede. Então, esses dados que vocês trazem aí são muito importantes para essa discussão também. É uma rede grande, então, depois gostaria de, ou podemos voltar aqui, ou, se não, criar uma oportunidade que a gente possa discutir com vocês. Tá? Desculpa aí. Um abraço a todos. Opa, muito obrigado, Cleiton. Um forte abraço. E, por favor, nos mande esses dados aí desse evento, Cleiton, para a gente estimular aí todos os nossos colegas aí a participarem do evento. Muito obrigado. Então, é isso, Elaine. Vamos dar início, então, ao nosso debate. Obrigado. Obrigada, Butch. Obrigada, Cleiton. Bom, os pedidos para que a gente tenha uma dobradinha desse café são muitos, Butch. Acho que a gente precisa já estar reagendando, né, um segundo café virtual sobre a temática de biodiversidade urbana. Então, retomando as perguntas, né, qual a importância dos profissionais paisagistas na hora de usar uma espécie exótica ou nativa em um projeto? Se a legislação atual de arborização exige espécies nativas? E também se houve alteração na legislação referente à poda, ou quem está autorizado a podar árvores no meio urbano. Então, são essas três perguntas que eu gostaria de deixar para vocês. E para informações complementares também, a palavra é de vocês, Alex e Maurício. Quer começar, Alex? Por favor, eu acho que nessas daí eu não tenho como contribuir. Obrigada. Tá bom. Acho que a primeira parte da pergunta, Elaine, eu acho que é importante eu trazer uma fala de uma querida colega, a Luciana Schenck, do Instituto de Arquitetura de São Carlos. Ela falou que para trabalhar nas cidades nós temos que ser bilíngues. Não adianta o paisagista falar só a língua do urbanismo, o biólogo falar só a língua, o biologuês, né? Acho que a gente tem que transitar e todos têm que entender e falar uma mesma língua, né? Eu acho que a questão do uso paisagístico de espécies exóticas,
é uma questão tradicional, isso vem desde o século passado. Por outro lado, eu entendo que nós estamos no país da mega diversidade biológica. Eu acho que, embora isso é um problema que existe, é que não tem muito teste com espécies nativas, então as espécies exóticas, elas têm um valor cênico, uma questão ornamental diferenciada de muitas espécies nativas, mas também as nossas espécies nativas foram pouco testadas, né? E, claro, existe uma questão de produção de mudas, de distribuição em viveiros, isso tudo facilita com que algumas espécies sejam priorizadas em detrimento a outras. Mas é importante que se promova mais testes, e isso é um papel dos institutos, é um papel da academia, basicamente, né, para que se traga, então, na minha opinião, a biodiversidade nativa para as cidades. Eu entendo que o ambiente urbano ele é um ambiente artificial, eu entendo também que algumas espécies exóticas se favorecem nesse ambiente artificial, mas eu também entendo, né, repetindo, que nós estamos no país da megadiversidade biológica e que a biodiversidade que nós temos nativa, ela acho que tem potencial em termos de produção de mudas, em termos de valor cênico, em questões alergênicas da população na própria cidade, né? Enfim, todas essas questões dá para serem debatidas, discutidas com as espécies nativas. Mas eu também, só para deixar bem claro, que eu não me oponho, né, assim, radicalmente a quem usa tradicionalmente espécie exótica. Claro que eu acho que a espécie exótica invasora nem entra na pauta, acho que isso é um conceito unânime, acho que isso não se discute, mas eu, particularmente, eu sou um defensor do uso de espécies nativas em ambientes urbanos, né, enfim, mas também jogo a bola para a academia aí para promover mais testes, né. A outra parte sobre a questão da poda, bom, eu acho que isso é muito local, né? Eu não sei de onde a pessoa fala, se é de São Paulo, Osasco, Guarulhos, existem o plano de arborização, a legislação, né, nesse sentido, é uma legislação municipal. Se eu não estou enganado, na cidade de São Paulo foi permitido que dentro da sua própria casa as pessoas pudessem fazer a poda, mas, claro, em vias públicas tem que acionar os órgãos. Tem alguns colegas aqui da SVMA, acho que talvez eles possam até colocar no chat, enfim, ou manifestar qualquer coisa que venha complementar a minha resposta, mas até onde eu sei, parece que tem uma lei nova que dentro da sua residência você pode fazer o manejo na cidade de São Paulo, você pode fazer a poda dentro da sua própria casa, mas que em vias públicas isso compete ao poder público, né? Não sei, eu só queria complementar, queria trazer duas informaçõezinhas. A questão do uso, da ampliação da biodiversidade nativa, o Alex trouxe uma fala que casa muito com, né, em muitos momentos, casou muito, porque a cidade não tem como a gente fugir muito disso. Eu acho que o uso da biodiversidade nativa, ela está associada, né, a trazer também a fauna nativa, ampliar essa promoção de serviços ecossistêmicos, como ele bem disse. Então, talvez os planos municipais de arborização, a cidade de São Paulo está de parabéns pelo plano de arborização que ela veio trabalhando ao longo do ano passado e está agora, se eu não me engano, está para sair esse mês, ou enfim, está nos finalmente. É uma questão, assim, acho que é fundamental que as cidades da região metropolitana também tragam essa preocupação. O colega lá do Condema do Guarujá, né, a cidade de Guarujá tem sido exemplo, eu tenho acompanhado alguns trabalhos lá, tem sido exemplo na gestão ambiental da cidade, em aliar a pesquisa científica à gestão pública. Esse casamento entre gestão pública e academia é fundamental, e a cidade de Guarujá está de parabéns nesse sentido. Então, acho que isso tem que ser discutido assim, numa pauta não apenas municipal, mas numa pauta aí metropolitana, como o Rodrigo bem disse lá no comentário dele. Muito obrigada, Maurício. Alex, eu gostaria que você explorasse um pouco mais do estudo que você conduziu junto com a Mariana a respeito da biodiversidade em praças aqui de São Paulo. Obrigado, Elaine. Então, a gente já mostrou 9 praças, né, na região central da cidade de São Paulo, com uma amostragem rápida, até algumas praças tinha até questão de segurança envolvida, né? Mas aí a gente notou essa relação, né? Apesar de você ter espécies generalistas de ampla distribuição, a gente tinha esses subconjuntos em resposta ao tamanho da praça, né? Então, lógico que ali quando a gente vê pelo gráfico não foi uma coisa tão perfeita, mas teve uma significância estatística nesse número mesmo pequeno. E a gente gostaria de ampliar esse estudo, né? Mas é uma das coisas que a gente acaba
finalizando e vai ficando para a gaveta. Mas então foi isso que a gente viu na região central mesmo ali da cidade de São Paulo, né? Você tinha essa situação em que a coexistência das espécies dependia do tamanho do habitat disponível. Muito obrigada, Alex. Bom, nós estamos já partindo aqui para o encerramento do nosso evento, né? Então, como a gente bem colocou, hoje foi um café expresso, mas agradecemos a presença de vocês e esperamos contar novamente com vocês para uma segunda rodada para discutir esse tema de biodiversidade em ambientes urbanos. Nós temos ainda cerca de 10 minutos, né, para as falas finais, até 10 minutos, na verdade, então eu gostaria de passar para vocês, Maurício, Alex, para que vocês possam fazer a fala final de vocês, e na sequência, então, a gente encerra com o nosso diretor. Maurício, por favor. Ok, destravou aqui. Bom, obrigado, Elaine, então, por mais uma vez me dar a voz aqui nesse café. Eu trago aqui, então, eu acho que eu trago uma questão, né? Nós estamos no meio de alguns estudos, nós estamos remostrando algumas áreas. Essa questão da escala da biodiversidade, do estudo, para a compreensão da biodiversidade, eu acho que ela é fundamental, né? Entender a biodiversidade no fragmento de floresta, entender na praça, entender nos quintais, eu acho que isso é importante, e o casamento desses dados com a fauna, por exemplo, eu acho que é de uma importância ímpar, assim, porque eu entendo que o sistema urbano é um sistema artificial que traz implicações, como o Alex disse, eu citei também na minha apresentação, desde a ciclagem de nutrientes, desde o nível individual, populacional, comunidade e ecossistêmico, inclusive trazendo repercussões na promoção desses serviços ecossistêmicos. Recentemente nós ampliamos um pouco a abordagem, nós saímos da cidade de São Paulo, fomos para o Morro Grande, onde o professor Catarino já tem as parcelas montadas lá na reserva, e nós vamos continuar todo esse monitoramento para entender, na região metropolitana, do centro para a periferia, como é que as florestas funcionam, qual que é a dinâmica do funcionamento desses fragmentos florestais urbanos, né? E com isso a gente espera trazer um pouquinho de contribuição para esses 48%, né, serem melhor aproveitados na nossa cidade de São Paulo e, claro, também toda a região metropolitana, para que a gestão pública possa, então, ter mais elementos, né, para elaborar as políticas públicas e, com isso, trazer uma transformação socioambiental para a população da região metropolitana de São Paulo. Então, acho que seria basicamente isso. Eu agradeço imensamente o convite. Alex? Então, como muito facetado essa questão da ecologia urbana, né? Então a gente poderia falar da questão que também é extremamente importante, né? Que é da ciência cidadã, que funciona muito bem na cidade de São Paulo, né? A gente tem vários colegas do DEPAV, do Centro de Estudos Ornitológicos, né? O colega nosso Ferrão, até. A gente tem colegas do Observatório de Aves do Butantan, fazem um trabalho excelente de coleta de dados, que, né, a gente tem uma rede que poderia ser acionada para produzir esse tipo de informação, para testar hipóteses até, né? Então, acho que isso também deveria ser melhor aproveitado no contato com a academia, né? E também uma das coisas importantes seria multiplicar essa rede para cidades de tamanhos diversos, né, ao longo do estado de São Paulo, para a gente ver como que isso funciona. Então, tem bastante, às vezes, iniciativas, né, que são de instituições, ou até de pessoas que são amadores, que se interessam por alguns grupos de animais, principalmente aves e borboletas, mas que poderiam estar produzindo esses dados que a gente precisa tanto, né? Uma grande quantidade de dados para poder entender melhor esses ecossistemas. Então, obrigado. Obrigada, Alex. Gostaria de chamar, então, o nosso diretor, Luiz Alberto Bucci. E queria agradecer especialmente a nossa equipe de comunicação do Instituto Florestal e de comunicação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente,
que possibilitam a realização do nosso encontro semanal, o Café Virtual no Instituto Florestal. E agradecer principalmente a você que nos acompanha da sua casa, que nos acompanha do seu escritório, lembrando que você pode assistir novamente a esta apresentação e as outras palestras, né, as edições anteriores do Café, resgatando as apresentações ou no YouTube ou no Facebook da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E você pode acompanhar a nossa programação semanal pelo site www.iflorestal.sp.gov.br. Se você gostou, compartilhe essa apresentação e venha na próxima semana tomar um cafezinho com a gente. O Butch está aqui conosco. Eu acho que nós tivemos um problema com a conexão. Fernando Décio está aqui com a gente? Ah, ok. Oi, Butch. É que eu estou tendo um problema aqui de conexão mesmo, desculpem aí. Mas é mais mesmo agradecê-los e me despedir de vocês e dizer que na próxima quinta-feira, né, Elaine, nós teremos o nosso tradicional café virtual. E é que, na verdade, essas coisas, eu peço desculpa, mas é que a gente estava aí no telefone, estava também, e caiu aqui, a hora que entrou para eu entrar aqui, pediu proxy, não sei o quê, e eu entrei em desespero. Foi isso que aconteceu. De qualquer forma, eu quero agradecer os nossos convidados e até a próxima, né, Elaine, se Deus quiser. Maurício, nós estamos à sua disposição. Eu gostei muito, né, do que você disse com relação ao Instituto Florestal, ao Instituto de Botânica, né, e muito obrigado pelo seu trabalho, pela parceria que nós temos com você. E a você também, Alex, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua disponibilidade, sempre também na nossa contribuição. E eu desejo a todos uma ótima tarde, um ótimo final de semana, e a gente está aguardando aí se amanhã vai haver a votação na Assembleia, porque me parece que hoje já não conseguiram os 24 votos que eles precisavam, né? Então, me parece que amanhã talvez tenha alguma convocação do presidente da Assembleia. Vamos ver, a gente está acompanhando muito passo a passo isso e também nós temos muitos amigos, amigas, colegas que estão atuando nessa questão aí na Assembleia Legislativa. Muito boa tarde a todos e muito obrigado. Muito boa tarde, muito obrigada e até a próxima semana. E novamente obrigada aos nossos queridos amigos e palestrantes, Maurício e Alex. E já vamos nos programar para a segunda edição do Biodiversidade Urbana. Muito obrigada.